Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Queridas e queridos, programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. O tema da edição de hoje é Feminismo, ontem e hoje. Dia 23 de novembro é uma data a ser lembrada com muita atenção e reflexão no movimento espírita, considerando que, em 23 de novembro de 1795, no departamento francês, o Sena, nasceu Amélie Gabrielle Baudet, que seria, mais tarde, a esposa do professor Hippolyte Léon Drizzt Rivail, Allan Kardec. Como ele, Amélie dedicou-se à educação. Ela estudou na escola normal, tornou-se professora de letras e belas artes, dedicando-se à poesia, ao desenho, escritora, pensadora em seu tempo. Os dias do século XIX, quando a Europa experimentava profundas mudanças culturais, sociais, políticas. Em 6 de fevereiro de 1832, o professor Rivail e Amélie Baudet firmaram um contrato de casamento e dedicaram-se, desde então, como casal, marido e mulher, a todo o esforço voltado especialmente à causa da educação. Um e outro colaborando nesse desiderato, um apoiando o outro, com ideias, com a presença, com a participação efetiva. E o tempo passa e, nos dias de 1854, quando o primeiro toque de chamada verificou-se e o professor Rivail foi atraído para os curiosos fenômenos das mesas girantes, lá estava Amélie Baudet, acompanhando-lhe todo o esforço, todo o trabalho de investigação. E desde então, Amélie Baudet vai se dedicar, vai se ombrear, parceira que se torna de Allan Kardec na construção da nova ordem de ideias que chegara ao mundo. Ela e Allan Kardec, sem dúvida, estavam também consorciados, casados para cumprir a nobre missão
de trazer à Terra uma nova ordem de ideias. As lutas são muitas, desde o lançamento da primeira obra, Livro dos Espíritos. Não era uma tarefa simples ou fácil, porque a doutrina espírita marcaria a história da humanidade como uma revolução de ideias, a maior que se poderia notar naqueles dias do século XIX. Isso sem negar a importância das demais ideias que surgiram no contexto histórico do século XVIII ao XIX, na ciência e na filosofia. Se Allan Kardec foi alvo de ódio, de injúria, calúnia, da inveja, do ciúme e do despeito dos inimigos gratuitos, Amélie Boudet não ficaria longe dessas circunstâncias. Esteve sempre lado a lado com o querido esposo, até o dia de 31 de março de 1809, quando, vítima de um aneurisma, Allan Kardec vem a desencarnar. Passado aquele momento difícil, delicado, de tomar providências, de olhar para si, Amélie Boudet não vai deixar de dar continuidade à missão que era de ambos, de Allan Kardec e dela própria, e revela um desejo sincero de contribuir para a realização de planos futuros. Poder-se dizer que ela foi uma fiel guardiã do legado de Allan Kardec. Isso vai estar descrito em Revue Spirit, e todo o esforço nos anos que se sucederão, enquanto ela envelhece, sofrendo as naturais mudanças que o corpo lhe impunha, ela vai contribuir efetivamente para a continuidade da missão que era de Allan Kardec e dela. E aos 87 anos, em 21 de janeiro de 1883, ela, lúcida, ela deixa o corpo, a matéria, os laços que aprendem a matéria, e retorna para o mundo espiritual. Salve Amélie Boudet, nobre missionária, companheira do professor Rivaio e companheira de Allan Kardec. Indo ao tema da nossa edição de hoje, que tem a ver com essa referência a Amélie Boudet, ela também é uma referência no feminismo desde os dias recuados, ontem e hoje é o nosso tema. Para tratar dele, para abordar esse tema tão delicado, vamos retomar o programa de 15 dias atrás, quando tratamos do machismo ontem e hoje, nos valendo da contribuição de Joana de Ângeles, espírito, pela mediunidade de Divaldo Franco, no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Machismo e feminismo são temas tratados pela benfeitora. Tenho em mãos uma crônica de uma revista, ela, do Globo, do dia 19/11/2023. Luana Ginot, que escreve
nesta conceituada revista, a certa altura do seu texto, ela diz: o machismo estrutural que habita em nós, embutido em tantas ações, precisa ser desmantelado. E é preciso lembrar a nossa querida Joana de Ângeles, quando ela se refere ao inconsciente coletivo, que é transmitido geneticamente. Isto explica a afirmativa de Luana Genot. Machismo estrutural. Vem dos recuados tempos, desde a equivocada interpretação do mito bíblico de Adão e Eva. Continua a autora Luana Genot. E isso precisa ser, de fato, um trabalho coletivo e constante. Por isso, o nosso programa Novos Rumos, Olhando para o Mundo Melhor, aborda o tema machismo, já abordou, e agora feminismo. Esse tal machismo estrutural deixa na mão de bilhões de mulheres a grande responsabilidade física e mental de cuidar da casa e dos filhos, impedindo que muitas vezes cuidem delas mesmas, o que custa mais caro do que se imagina. Mais de 160 trilhões de dólares as economias globais, segundo o Banco Mundial. Esse tal machismo estrutural faz com que muitos ainda achem que têm um passe livre, que é o título da crônica, para fazer o que quiser, fora quando usam a violência física e psicológica para se impor. Na esteira dessa observação de Luana Genot, infelizmente, os dados estatísticos de feminicídio compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em levantamento recente, com base nos dados das secretarias estaduais, registra 722 feminicídios no Brasil no primeiro semestre de 2023. O maior número desde o início da série histórica em 2019. Ainda vai fazer um recorte apontando para o aumento assustador dos estupros, violência sexual cometida contra as mulheres. Diz o editorial do jornal O Globo, de 20/11 de 2023. Feminicídios em alta desafiam o poder público. Há leis, desde a primeira, a Lei Maria da Penha, de 2026, há todo um esforço com a criação do Ministério da Mulher, da Igualdade de Direitos, das secretarias, do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, a sociedade civil, mas diz o Globo, e aí vai ao encontro da fala de Luana Genot, muito o que fazer. E aí é a sociedade. Voltando a Joana de Ângeles, é importante lembrar que se o machismo é estrutural, se a colocação da mulher como numa condição inferior ao homem é uma herança cultural, histórica, sobretudo da cultura do patriarcado, entende-se um esforço necessário de transformação e mudança que não é simples de fazer. É uma mudança de mentalidade, de relações, não só no campo dos direitos, estes até são alcançados, mas só se efetivam se de fato houver uma mudança em a sociedade. Por isso, esse programa Novos Rumos.
abordando o tema feminismo. E vamos fazer um voo de pássaro no texto Feminismo de Joana de Ângeles. No livro já mencionado, Encontro com a Paz e a Saúde. Um voo de pássaro, explico porque o texto é profundo, requer uma reflexão, o que o programa por si só não daria conta. Ele levanta o tema, provoca, chama você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelas ondas artesianas, enfim, por todos os meios que a Rádio Rio de Janeiro oferece, mas cabe a você em casa, no centro espírita, nos grupos que você frequenta, em família, na sociedade, aprofundar a reflexão. Vamos lá. Primeiro ponto, nesse voo de pássaro, sobre o texto de Joana de Ângeles, o feminismo. Qual é a chave? Qual é a chave que marca historicamente o feminismo? Joana de Ângeles vai apontar a ânsia de liberdade que se encontra íncita no ser humano por constituir-se uma das leis da vida. Então, o feminismo nasce de um anseio que não é da mulher ou do homem, é do espírito que do homem que veste temporariamente a roupagem feminil ou masculina. Então, é a ânsia de liberdade. E Joana de Ângeles diz que o espírito é livre, sopra onde quer, conforme acentuara Jesus, conversando com Nicodemos. Não podendo alcançar a meta da evolução a que está destinado, se encontra sobre o aprisionamento, sobre coartação de qualquer natureza. Tudo que limita, que aprisiona, que controla o espírito, homem e mulher, encarnado, lhe tolhe, é obstáculo à própria evolução. E Joana completa, né? A lei de liberdade de pensamento, de palavra e ação é conferida ao ser humano da maneira como eu a utilize. E por esse uso será responsabilidade no plano da própria consciência. Vamos aqui marcar uma expressão do pensador Viktor Frankl. A liberdade é uma condição sine qua, sem a qual não há, por exemplo, responsabilização. É a priorístico a liberdade. E a doutrina espírita complementa dizendo que se essa liberdade nos é íncita na própria consciência, a lei da vida, se essa condição básica para a evolução, por outro lado, ela é relativa sempre à evolução, à própria evolução, intelecto-moral. Eis porque, na carta aos Romanos, muito claramente, Paulo diz que não foi o pecado que trouxe a lei, mas a lei que trouxe o pecado. Há um momento na evolução do espírito, já na condição nominal, que se lhe desperta a consciência, ela alcança um estágio que permite o homem entender o bem e o mal, ainda que de maneira relativa, consoante a limitação da evolução intelectual. Estamos aí nos tempos inaugurais da evolução nominal, quando o espírito deixar a condição animal. Então, desde então, para e passo, a evolução amplia-se
a evolução intelectual, com esta a moral, num crescendo também da liberdade. Entendendo que nesse exercício da liberdade, homem e mulher, espíritos, erram, sendo que o erro faz parte da própria aprendizagem que a evolução propõe de encarnação em encarnação. Fazendo uma observação que, num dado momento da evolução, erros cometidos outrora como aprendizagem não deverão ser repetidos, porque já houve o aprendizado necessário daquilo que se pode, mas não se deve, e do que se deve e por vezes não se pode fazer. Já há capacidade de discernimento, ainda que relativa. E se o espírito, homem e mulher, teimarem em cometer o que já não deve, vão se haver com a própria consciência, onde se instala a culpa. Bem, dito isso, vamos prosseguir nesse voo de pássaro em relação ao tema feminismo abordado por Joana de Anjos. Mas quais são os antecedentes históricos dessa evolução? Diz a nossa querida benfeitora que a partir desse anseio, dessa base natural da liberdade, também é natural a busca dos direitos. Direitos para ambos. Os mesmos direitos que ao homem sempre foram concedidos e negados historicamente à mulher, por considerá-la inferior numa cultura patriarcal, numa cultura que nega lugares para a mulher, que a desvaloriza, que a menospreza. A história vai registrar esforço de algumas mulheres que não conseguiram de pronto, necessariamente, alcançar o triunfo desejado. E essas mulheres, paulatinamente, foram abrindo trincheiras e clareiras nessa longa evolução de libertação e de conquista, de emancipação e conquista de direitos, num embate sem trégua, numa cultura do patriarcado que se entranha no inconsciente coletivo, que se faz ao longo da história de maneira por herança genética. E a Joana vai citar as várias estratégias usadas por muitas mulheres nesse afã de conquistar direitos. Sedução sexual, astúcia da inteligência, enfim. Como também a maternidade foi uma estratégia, a beleza e assim por diante. A elas, de uma sorte ou de outra, de uma forma ou de outra, temos que lhes dar o crédito das conquistas que não foram poucas, fáceis, mas de um caminho longo a ser percorrido no processo histórico até as conquistas desses direitos. Foram heroínas, missionárias, dedicadas às atividades nos vários setores da atividade humana. E assim chegamos à segunda metade do século XX, quando se dá o processo de virada histórica na direção da superação dos preconceitos ancestrais em várias áreas do comportamento humano. E aí ergue-se a bandeira dos direitos da mulher abruptamente, enfrentando desde então para tanto as mulheres antiquadas discriminações, tortos no seu conteúdo, cruéis na sua aplicação, diz Joana de Ângeles. E todo esse processo de mudança na direção de exigir leis e oportunidades justas para todos os cidadãos, homens e mulheres. E ela vai apontar como estopim a rebelião sexual que se dá
na quadra histórica dos anos 60 do século passado, em particular com o surgimento dos anticoncepcionais, uma pequena pílula que cabia na mão, iria provocar mudanças nos comportamentos das mulheres, na libertação e emancipação sexual, nessa rebelião, dentro de um processo dialético de conquistas, mas também de graves questões que ainda se permanecem a resolver. Vamos fazer um breve intervalo nesse primeiro bloco e retomaremos daqui um pouco. Continue participando, está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos, estamos de volta, mas nesta edição de hoje do programa Novos Rumos para um Mundo Melhor, abordando o tema feminismo, ontem e hoje, tendo como referência um texto da nossa querida Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, pela mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Como eu disse no bloco anterior, é um voo de pássaro, um sobrevoo sobre o texto profundo da nossa querida Joana de Ângeles. Retomando, fazendo aí a relação com o bloco anterior, vimos que o feminismo é um movimento que parte de uma ânsia própria do espírito, a liberdade, que é uma condição básica para o processo evolutivo. Homens e mulheres, espíritos, encarnando e desencarnando na evolução, guardamos essa força da liberdade. E, por outro lado, historicamente, a mulher, considerada um ser inferior, submetida a um machismo cruel de uma cultura também cruel, que é a cultura do patriarcado. E nesse processo histórico, destacamos os anos 60 do século passado, quando, segundo pensadores, historiadores, e a nossa querida Joana também, há o surgimento de um grande movimento, chamado movimento feminino, de superação dos muitos preconceitos ancestrais na busca dos direitos, quando se levantou essa bandeira para enfrentar antiquadas discriminações, torpes no seu conteúdo e cruéis na sua aplicação, segundo Joana de Ângeles, o que iria desencadear todo um processo de lutas por leis e oportunidades justas para todo cidadão. Também dissemos que é marcante nessa conjuntura dos anos 60 a pílula anticoncepcional, que vai contribuir para o que Joana chama de rebelião sexual, que foi um estopim que produziu um grande impacto social em relação às mulheres insatisfeitas, infelizes, e daí toda uma sequência a partir dos anos 60, nas décadas seguintes, de mudanças e transformações. De um lado, conquistas no campo dos direitos, passo a passo, com muita dificuldade, para afirmar a dignidade da mulher,
e o equilíbrio e os direitos femininos. Por outro lado, assevera Joana de Ângeles, o que, de certa maneira, seria inevitável, foi o exagero nessa luta de conquista de direitos que acompanhou todo esse processo histórico-cultural de profundas mudanças. Isto deixou marcas, né? É importante entender, como a própria Joana de Ângeles assevera, basta pensar séculos e séculos de medo, discriminação, de timidez, o que isso certamente provocou na estrutura emocional e na subjetividade do espírito na condição feminina. Isso, portanto, pode explicar esses traumas que a mulher carregava, dessa perseguição, dos maus tratos, da violência histórica do patriarcado, que, num primeiro momento, sobretudo, houvesse um comportamento feminino quase semelhante a do masculino, ou seja, a adoção do tabagismo, alcoolismo e, em função da rebelião sexual, já que havia uma moral dupla, uma para o homem que tudo podia e a mulher que nada podia, sobretudo, lhe era interdito o prazer, que houvesse também nesse particular exageros. E Joana vai dizer de comportamentos perturbadores, conflitantes, que decorreram do prazer sem emoção, do gozo sem amor, do tédio, após a vivência dos sonhos, dos desejos, que não vinham, de fato, preencher o vazio existencial. Lembrando aí aquele diálogo de Jesus com a samaritana, que soube compreender que, na ânsia de liberdade, na ânsia de se encontrar por direito com a sua identidade feminina, com liberdade, com potência, o caminho escolhido, e Joana demonstra isso pela samaritana, foi uma busca incessante do amor nos braços de diversos homens, sem que conseguisse esse objetivo, colocando no outro a razão de ser da própria felicidade. Eis que o vazio existencial, e Jesus vai apontar à samaritana o caminho para ela, mulher, e para todos nós, que é a busca de um sentido para a existência, né? Bem, todos esses traumas que a mulher experimentou, que lhe trouxe depressão, outros conflitos, né, fazem parte dessa história lamentável e triste. Também há que se considerar o que a Joana pôde pontuar, que nesse processo houve, de certa maneira, de maneira reativa, nessa busca da autoafirmação, em um dado momento, muitas mulheres se colocaram terminantemente contra a maternidade, justificando a necessidade de triunfar no trabalho, na profissão, no mundo dos negócios, como se uma opção eliminasse ou impedisse a outra. Como se pode se explicar isso? Vera Iaconelli, psicanalista, né, que tem estudado em profundidade esses temas, na entrevista concedida à revista Marie Claire de novembro, ela fala, como colocou no seu livro, a questão do maternalismo. O que é maternalismo? Isso é muito importante para entender, compreender melhor o papel da mulher na sociedade e entender por que, em algumas situações, a mulher nega a maternidade. Como que se, para ser feliz, realizada, fora de casa
e fora da maternidade, na profissão, no mundo dos negócios, ela tenha que abrir mão da maternidade. Maternalismo, diz Vera Iaconelli, é um discurso ideológico que tenta justificar que a sociedade deixe o cuidado com as próprias gerações, com as próximas gerações, exclusivamente com as mulheres. Que isso se trata de uma competência exclusivamente feminina. Aí o problema, não é? Sobretudo nos tempos de hoje, não é possível imaginar, e isso é inexequível, que a mulher possa estar ao mesmo tempo em dois lugares, ocupando postos de trabalho, mal remunerado muitas das vezes, ou na informalidade, tendo que sustentar, sobretudo nas mulheres pobres que viram chefes de família, a prole, a si mesmo, toda a responsabilidade para cuidar de filhos, de doentes, dos mais idosos, como que desconsiderando que o cuidado deve ser uma prática de todos, de homens e mulheres. Cuidar de criança, cuidar do outro, não é algo exclusivo da mulher, como foi posto, né? Criando esse maternalismo, esse discurso ideológico que, de um lado, canta em prosas e versos as qualidades femininas, como se lhe fossem exclusivas, a maternagem, o cuidado, e do outro, cobrando dela que ela cumpra, sem que seja possível, todo esse esforço sozinha, com alto preço do seu equilíbrio emocional e dos sonhos a que ela tem direito. Isso é uma coisa para revisar, né? O cuidado como uma ética, na expressão do Leonardo Boff, é do humano, não pertence a nenhum gênero, é de homem e mulher. É preciso repensar, e nesse programa de hoje, nessa edição do Novos Rumos, nós estamos pondo essa reflexão. É muito fácil, sobretudo para os homens, ficarmos cobrando da mulher, exigindo dela aquilo, os cuidados, como se lhe fossem exclusivos, ainda mais envolvendo isso numa aura de divindade, né? Como que ela é divina, ela é um anjo dos cuidados, né? E atribuir-se tão somente a ela, todo esse esforço dentro de casa. Ela também é cuidador de idosos, como muitas vezes de maneira informal, ganhando mal, é babá, muitas das vezes ela vai cuidar do filho de outro, e aí a opressão se multiplica. Essa outra, para se realizar no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, da profissão, ela quase escraviza a outra e criando crise. Eu me lembro de um depoimento de uma mulher, de uma criança da primeira infância, que estava na educação infantil, que estava muito triste, deprimida, porque ela não podia cuidar dos próprios filhos como gostaria, porque tinha que trabalhar para mantê-los e, contraditoriamente, ela trabalhava como cuidadora numa creche. Ela cuidava dos filhos da classe média e ela, pobre, não tinha como cuidar dos próprios filhos numa idade que precisava da atenção dela, porque ela saía de manhã, só voltava à noite, deixando os filhos entregues a ninguém. Isso é doloroso, é preciso rever isso. Há legislações hoje que estão cobrando essa mudança, são direitos que foram conquistados, mas isso não é suficiente, porque é preciso mudar a cultura do patriarcado, sobretudo nos homens, nas instituições, nas empresas. Por exemplo, recentemente, eu estive no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vão inaugurar agora, somente agora, um espaço próprio, adequado, que vem em boa hora, para que a servidora do Tribunal de Justiça possa cumprir aquilo que é próprio da maternagem, exclusivo da mulher, que é o aleitamento, que é um ato amoroso, de cuidado, mas de saúde para as crianças, né? Não se tinha pensado nisso, mas é um direito que ela tem, que as crianças têm. Então, é preciso mudar a legislação, mas também mudar
a nossa mentalidade dentro de uma cultura do patriarcado. E muito o movimento espírita poderia e deveria fazer, debatendo o tema, promovendo uma educação para as meninas e para os meninos, na evangelização, na mocidade espírita, na casa espírita. É muito importante pensar nisso. Bem, agora vamos pensar na nossa querida Joana de Ângeles. Há um dito que às vezes é usado de maneira inadequada, né? Mas a nossa Joana de Ângeles, quando ela trata do machismo do feminino, ela estaria usando o seu lugar de fala, né? Porque é um espírito que teve várias encarnações na condição feminina. E é importante, tudo começa nos tempos de Jesus, e Humberto de Campos, em uma obra psicografada por Chico Xavier, Boa Nova, no capítulo 15, ela fala da conversação que Joana estabelece com Jesus, o que a levou a uma conversão, uma mudança profunda, uma metanoia, né? Ela que era vítima naquela ocasião do machismo, do patriarcado vigente na época de Jesus, no Império Romano dominante, mas também na cultura religiosa tradicional do povo de Jesus, os judeus. A Joana, chamada Joana de Cusa, porque o seu marido era o intendente Cusa, um alto funcionário de Herodes Antipas, e a Joana, chamada de Cusa, à época, vivia uma relação tóxica com esse homem, um homem violento, de maneira psicológica, no seu trato de respeitoso e, sobretudo, um ambicioso, alguém que, ao servir a Herodes Antipas, a grande figura daquele período de Jesus, que era um proclamado rei dos judeus, que servia a dois senhores, aos interesses do seu povo, mas também aos interesses do povo dominador, César imperador. E é nesse contexto que a nossa Joana de Ângeles, então Joana de Cusa, ela nada mais era do que como qualquer outra mulher do seu tempo, considerada inferior, nessa visão do patriarcado, na qual predominava o masculino dominante. A mulher era sempre tutelada, sem nenhum direito, e assim ela se encontra e, num dado momento, vai se repetindo esse mal-estar nessa relação tóxica, e ela, sendo acompanhada pelas suas servas, né? Sim, ela era bem posta para poder ter os recursos financeiros de morar bem, ter uma boa casa, luxo, conforto, e tinha lá aquelas pessoas que lhe serviam, e essas servas acompanhando, sobretudo o seu sofrimento, o seu mal-estar, aponta-lhe como caminho e ao encontro de Jesus. Havia ali, naquelas terras, um homem em Cafarnaum que era capaz de bem entender o que Joana de Cusa experimentava. E assim, por insistência da sua serva, ainda que não muito entendendo ou acreditando, ela se põe em marcha e vai ao encontro
de Jesus para ele conversar. Emmanuel, no livro Há 12.000 anos, descreve Jesus e dá para entender o impacto que ela deveria ter experimentado no primeiro encontro, né? Diz Emmanuel, Jesus era um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. A terapeuta, escritora da psicologia profunda, Hannah Wolff, diz que Jesus era um homem integrado. Na linguagem junguiana, ele conseguira, segundo os critérios da Hannah Wolff, na psicologia profunda, realizar a integração entre o ânimos próprio do homem e a ânima própria da mulher. Ele era um homem perfeito, né? Ele tinha aquilo que Leonardo Boff chama de ternura e vigor. Então ele se encontra com Joana de Cusa e os encontros vão se sucedendo. Os encontros eram terapêuticos, permitindo que Joana fosse revendo a si própria, né, em profundas reflexões. Ela não estava naquela relação tóxica por mero acaso. Ela e o esposo, o intendente Cusa, tinham relações anteriores em existências passadas, noutras situações, e exatamente nessas outras relações é que estavam a causa, a razão desse momento difícil. Ela não estava ali, vamos botar em muitas aspas, inocentemente. Era uma relação de opressão, no qual ela era, naquele momento, oprimida, mas tinha suas razões de ser. Isso não quer dizer que, para progredir, é preciso que haja um opressor e um oprimido. Não. As circunstâncias se dão com base em tendências do passado, mas há o livre-arbítrio daqueles que estão envolvidos naquela relação, podendo repetir os erros do passado ou experimentar mudanças, mesmo com muitas dificuldades, porque essas mudanças são aquelas que vêm de dentro para fora, de pensamentos, hábitos, etc. Toda a história da Joana de Ângeles começa ali e vai se desdobrando no tempo. E depois vamos encontrá-la no México, já no período da Nova Espanha, de novo, agora como Joana Inês de la Cruz, que escolhe o convento, porque não havia outra alternativa, para as mulheres da sua época, que quisessem estudar, quisessem se emancipar. E ela faz do convento seu lugar de estudo, crescimento, reflexões, e ela se torna educadora. Aquilo que ela iniciara como Joana de Cusa, ela vai aprofundando, e ela vai escolher exatamente o bom combate, que é usar a sua inteligência, seus estudos, a sua capacidade de escrita, de escrever poesias para defender o direito das mulheres do seu tempo. Defender o próprio direito de ter acesso aos saberes ditos profanos e também de se aprofundar na cultura religiosa, quanto contribuir para que outras mulheres o façam. Então, quando temos Joana de Ângeles escrevendo sobre machismo e feminismo, no livro Encontro com a Saúde e a Paz pelas mãos de Divaldo Franco, é todo o resultado
de uma longa caminhada desse espírito que foi amadurecendo no tempo e vem afirmar um verdadeiro feminismo, né? Que não abrir mão do direito à liberdade de ação, de poder deliberar escolhas no lar e na sociedade como conquista que a mulher adquiriu e tem direito, sem que isso seja um processo de estabelecer confrontos tóxicos com o homem a partir de uma arrogância, conseguindo alcançar saudavelmente a condição feminina como um valor, como potência da alma, para que dessa forma contribua para as mudanças da sociedade, hoje marcada pelo movimento do patriarcado, essa cultura que promove o feminicídio, a violência contra a mulher, e inaugurar novos tempos nos direitos igualitários. Diz Joana de Ângeles que o self, o espírito, abrange todos os arquétipos, sobretudo o do ânima e ânimos, cabendo ao espírito, na condição feminina ou masculina, realizar a síntese perfeita que lhe é própria no processo de evolução antropológica. Então, é hora de se afirmar uma outra cultura, a cultura do cuidado, a cultura do acolhimento, em detrimento da cultura antiga, poderosa do patriarcado. Aqui terminamos a nossa edição de hoje com uma saudação carinhosa a todos, mas em especial às mulheres, pelas conquistas, e a doutrina espírita está aí exatamente para contribuir com elas e com os homens, para que saiamos, todos nós, necessariamente, num processo antropológico de evolução superior, saindo dessa condição do patriarcado na direção de uma cultura do amor como próprio das relações humanas. Muito obrigado, até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.